Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia Flores, eu sou artesã de macramê aqui pelo canal Arte Fios da Teixo São João. E o projeto de hoje vai ser um lindo suporte de plantas, daqueles de pendurar na parede. Vamos aprender? Vou passar para vocês a lista de materiais. Para esse projeto a gente vai usar o fio macro, na cor cru, e vou usar também na cor rosa místico. Então a gente vai usar essas duas cores. Eu vou cortar metade dos fios no cru, metade no rosa místico. A gente vai usar fios de 2,50 metros. Vai ter uma sobrinha, mas eu acho interessante a gente manter essa sobrinha para facilitar na hora de fazer o trabalho. Tem artesã que vai fazer com a mão mais apertadinha e aí vai gastar menos fio. E tem gente que vai fazer com um nó mais solto e vai usar um comprimento maior de fio. Então faz com 2,50 que a gente garante que vai dar para fazer de qualquer forma, certo? Então, a gente vai cortar metade e metade. A gente vai cortar 6 fios no cru, 6 fios no rosa místico. Além disso, eu vou precisar de um galinho de madeira. Tô usando um galho natural aqui. Esse aqui meu tá até com casca. Pode usar sem problema nenhum, desde que a casca não esteja se desfazendo. Esse aqui tá com 15 centímetros. Um galho entre 15 e 25 centímetros, tá bom? Para fazer o tamanho desse projeto que a gente vai fazer hoje. Além disso, eu vou usar uma prancheta, só pra gente posicionar o galho aqui, mas quem não tiver não tem problema nenhum. Pode fazer sem. Vou precisar de uma fita métrica para a gente medir os nossos fios, tesoura e é isso, só. Então, já cortei os nossos fios de 2,50 metros cada um e agora a gente vai começar a prender com um nó de laçada ou nó de montagem, que é aquele nozinho que a gente já viu várias vezes aqui no canal. Vou colocar por cima do galho e puxar os 2 fios por dentro da laçadinha que ficou aqui no fundo, ó. A gente vai fazer isso com todos os fios. Primeiro a gente coloca todos, depois a gente posiciona, tá bom? Não tem problema se um ficar longe do outro agora. Então, dobra ao meio, para as duas pontas dos dois lados ficar igualzinho e coloca lado a lado aqui, ó. A gente vai colocar 2 rosa, 2 cru, 2 rosa, 2 cru. Então eu vou dar uma aceleradinha agora só para a gente posicionar todos os fios. Ao todo, então, serão 12 fios de 2,50 metros. Todos os nossos fiozinhos posicionados, o que a gente vai fazer agora? Começar a nossa camada de nós duplos. Vou fazer 3 nós duplos de 4 em 4 fios, uma fileirinha inteira. Vamos lá. Vou prender aqui para ficar mais fácil, para eu não fugir da câmera. Quem quiser trabalhar com os fios na vertical, colocar numa arara, também dá certo, viu, pessoal? É que eu acho que para ensinar vocês fica mais fácil a visualização colocando aqui em cima da mesa. Mas quem quiser trabalhar na vertical, particularmente eu acho até mais fácil, porque aí os fios não vão amontoando um em cima do outro, eles ficam todos penduradinhos. É até mais fácil para trabalhar. Como é que a gente conta os nozinhos? Eu já ensinei para vocês, mas eu vou ensinar novamente, ó. Cada gominho desse representa um nó. Então aqui a gente tem 1, 2 nós. Não conta aqui. A gente vai contar só de um lado, ó. Então 1, 2. Então eu vou fazer mais um. Fiz meio nó e agora a gente vai fazer para o outro lado mais meio e completa um. Então, ó, ficamos aqui com 3 nós duplos. Vou fazer de novo, bem devagarzinho, ó. Para quem nunca fez um nó duplo. A gente vai trabalhar com 4 fios. 2 fios centrais, nesses a gente não mexe, a gente vai trabalhar com os 2 de fora. Então, da esquerda vem para a direita por cima dos centrais, o último fiozinho passa por cima dessa intersecção aqui, ó, leva por trás do trabalho, por trás de todo mundo e vai entrar dentro dessa barriguinha que a gente formou aqui, ó. E leva todo mundo até lá em cima. Posiciona bem firme lá em cima. Posicionou, a gente vai fazer a mesma coisa agora para o outro lado. É um espelho, ó. A mesma coisa que a gente tinha feito para cá, a gente vai fazer agora para cá, ó. Vou puxar o fio da direita para a esquerda, por cima dos fios centrais. O fio que estava aqui esperando na esquerda vem por cima. Ele mesmo eu passo por trás do trabalho, de todo mundo aqui, ó, e entro dentro dessa barriguinha. E posiciona lá em cima.
Então, ó, fazendo ele com mais naturalidade pra gente ver o movimento da mão, ó. Pego da esquerda, puxo para a direita, venho com o da direita, passo por trás de todo o trabalho, dentro da barriguinha. Levo até lá em cima. A mesma coisa para o outro lado, da direita para a esquerda, passa de cima para baixo, por trás, dentro da barriguinha. Fiz 2, a gente vai fazer 3. Vou fazer mais rapidinho agora, porque é o mesmo processo, tá? 3 nozinhos a cada 4 fios. Agora que eu já fiz os 3 nós duplos em cada carreirinha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um nozinho que a gente ainda não tinha feito no canal. Cada carreirinha eu vou virar e ele vai ficar parecido com um nó espiral. Então não é um nó espiral, mas vai ficar parecido com um nó espiral. Como que a gente vai fazer isso? Ó, se tem 2 fios pra cá e 2 fios pra cá, a hora que eu virar, os 2 fios de fora vão ficar pra dentro e os 2 de dentro vão ficar pra fora. Eu vou virar para o mesmo lado, ó. Se eu virei, torci da esquerda para a direita, aqui também, eu torço da esquerda para a direita. E eu vou juntar agora, ó, deixar 2 para fora, os que eram de dentro vão ficar para fora, e juntar com esses 2. E aqui, ó, eu vou montar um nó duplo. Então aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte, ó. Os que estão mais perto do centro são os que vão ficar paradinho, e os 2 de fora são os que vão fazer o nó. Então, ó, vou fazer um nozinho aqui. Parece que não vai se ajeitar, que tá meio torto, mas assim que a gente encaixa o nó aqui, ó, e posiciona, ele já firma, ó. A gente já vai fazer um nozinho aqui. E aí a gente vai conseguir, com esse nozinho, manter esse curvado que a gente fez aqui com o trabalho. E a mesma coisa a gente vai fazer com o outro lado, ó. Esse aqui já tá torcido pra direita, a gente vai torcer o rosa pra direita também. E aí eu vou pegar essas 2 perninhas que estão vindo de cá, que eu já virei, com essas 2 perninhas que eu acabei de virar, colocar as 2 de dentro para dentro e usar as 2 de fora para fazer um nó duplo. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer 3 nós duplos na sequência. Então a gente está vendo que os lá de cima, os nós de cima da primeira fileira ficaram separados, rosa, místico, de cru. E na segunda fileira, eles já vão ficar intercalados, ó. No mesmo nó, eu tô usando o fio rosa e cru, tá vendo? Ó, então eu fiz um nozinho, 2, e vou fazer o terceiro aqui, ó. Eu vou voltar para fazer o da fileira anterior, mas só para vocês entenderem aqui o que eu tô falando, ó. É a mesma coisa que eu fiz, mas olha como já fica diferente. Aqui, eu já tô usando o fio que tá vindo do rosa, fio que tá usando do cru. E tá formando um nó diferente. Aqui é a mesma coisa, ó, vou virar o branco, o cru que ainda não virou, viro pra cá, todos a gente vira pro mesmo lado. Se a gente virar pra cá, ele vai ficar esquisito, então vira todo mundo pro mesmo lado. Se tá virando pra direita, vira todo mundo pra direita. Junto os 2 fios aqui e forma um nó duplo. Então a gente vai fazer essa carreirinha com 3 nós. Então agora a gente fez mais uma fileira, com os 3 nós duplos em cada fileira. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, vai torcer e vai juntar os fios na terceira camadinha. O que a gente tem que reparar? Eu vou deixar agora 2 de fora, 2 de fora.
Para fazer essa, eu também vou deixar 2 de fora e 2 de fora, os 2 primeiros. Por quê? Porque nosso objetivo é trazer isso daqui até ficar um bico para cá. Então a gente vai fazer cada vez menos fileirinhas, cada vez menos coluninhas na fileira, certo? Então, ó, agora eu vou torcer. Vou torcer. E agora eu vou usar rosa com rosa de novo. E esses 2 fios brancos vão ficar de fora. Então, ó, vamos lá, ó. Torci, seguro aqui, torci, seguro. É meio dificinho no começo, para quem nunca fez, porque a gente tem que segurar os nós aqui até eles se fazerem, até o primeiro se fazer. E depois já fica mais tranquilo. Mas é questão de costume, né? A gente precisa aprender aí como é que as nossas mãos vão funcionar aqui em cada nó, mas é treino. Vai fazendo um pouquinho, vai fazendo mais um pouquinho. E aí sai. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. 3 nós duplos. E agora, nessa camada, a gente percebe que já ficou tudo rosa de novo, ó. Os fios já não estão mesclados mais, tá vendo, ó? O próximo nozinho vai ser inteirinho cru, a outra camada vai ser inteirinha rosa. Viro, viro, pego o cru. Deixo 2 no centro, 2 de fora, os de fora cruzam e fazem um nó duplo. Exatamente igual a gente fez lá em cima. Quem estiver achando difícil, quiser fazer o suporte sem fazer esse torcidinho e fazer só com o nó duplo, do jeito que a gente está acostumado já a fazer a carreirinha, não tem problema nenhum, tá bom? Vai ficar lindo do mesmo jeito, vai ficar diferente do que a gente está fazendo agora. Essa aqui é uma outra proposta que eu quis trazer para vocês para ensinar um outro padrãozinho. Mas não tem problema nenhum. Ah, Cíntia, eu tô achando muito difícil. Quer deixar ele assim, retinho? Pode fazer. Vem na próxima camada, junta retinho, que vai dar certo da mesma forma, tá bom? Isso aqui é só para dar um charmezinho e vocês aprenderem uma outra forma aqui de usar o nó duplo que a gente já conhece. Na última aula a gente fez as prateleiras, a prateleirinha de macramê. Para quem assistiu a aula, tá disponível aqui no canal já. Naquela aula a gente também fez usando o nó duplo, e o nó duplo a gente usou nó duplo alternado. Então é o mesmo nó duplo que a gente já está acostumado a trabalhar e eu usei ele da forma com o nó duplo alternado. Então o nó duplo é muito versátil no macramê. Então, terminei aqui a nossa última carreirinha. A gente vai reparar que em todas elas sobraram 2 fios. Tá vendo? Todas elas aqui tem que sobrar os 2 fiozinhos para formar esse padrão do triângulo. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai formar o bolso onde a gente vai colocar o nosso vasinho. Então eu vou puxar os 2 fios de fora primeiro, 2 à direita, os 2 à esquerda, levar aqui para frente. E eu quero deixar uma altura que a gente consiga visualizar aqui o nosso trabalho. Como a gente ainda tem bastante comprimento, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar todo esse espaço para mostrar bem o nosso trabalho. E eu vou fazer o nosso nozinho mais ou menos com 30 centímetros aqui de trabalho. Então, ó, 30 centímetros. Então a gente vai marcar 30 centímetros lá de cima desse fio. Ó, 30 centímetros, vou levar aqui pra cima, ó. Então, 30 centímetros, vou puxar o outro igual, tá vendo, ó? Trouxe os 2 pra frente. E aí aqui, posicionado no meio, a gente tem que tomar cuidado pra não puxar mais fio rosa do que cru. Então, ó, traz os 2 aqui pro meio. E vou fazer um nó duplo. Então aqui, ó, vou fazer um nó duplo. Para só ficar mais fácil para vocês visualizarem,
para eu fazer devagarzinho, eu vou prender o meu nó duplo aqui, ó. Então, eu vou colocar uma fitinha adesiva. Assim. Então, aqui. E agora eu vou fazer um nó duplo com os 2 fios que vieram da direita e os 2 que vieram da esquerda, ó. Faço um nó duplo normalzinho aqui, ó. Pronto. Depois que eu fiz esse nó duplo, eu vou trazer os outros 2 fios que estão aqui, puxar pra frente e agora eu vou fazer um nó duplo usando esses 2 cru e os 2 rosa. Então aqui embaixo, ó. E ele vai parar exatamente embaixo do próximo nozinho aqui, ó, do outro nozinho que a gente fez na carreirinha de cima. Tá dando pra entender? Ó, fiz um nozinho aqui, embaixo desse daqui. Então a gente pegou a perninha que tava vindo, 2 perninhas estavam vindo desse, com 2 perninhas desse. Agora eu vou pegar o próximo aqui do lado, que tá saindo daqui, puxar ele pra cá, usar 2 perninhas do rosa e 2 perninhas do cru. E vou fazer um nó duplo. Vocês vão perceber que tá formando uma escadinha de nó duplo aqui, ó. Então a gente fez 1, 2, 3. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Vou puxar o fio da segunda fileira aqui por trás, trago ele retinho aqui. Pego 2 perninhas aqui que estão vindo do rosa, as 2 perninhas do cru, deixo ele retinho aqui, para não ficar um fio maior que o outro. Deixa retinho. Repare que eu tô deixando aqueles fios vindo meio tensos, assim, ó, não muito, mas um pouco, pra gente ver que ele vai ficar retinho, para não ficar sobrando, não ficar frouxo. E agora eu vou fazer a mesma coisa, puxando os 2 fios rosa, que estão vindo aqui na sequência por baixo, e vou juntar aqui na lateral. Então, olha o desenho que tá formando aqui na trama, ó. Cada fio que eu puxo, eu faço um nó, faço um outro para baixo, faço outro para baixo. Aqui é a mesma coisa. Fiz o nó central, puxo 2 fios. 2 fios que veio da esquerda, faço um nó, mais 2 fios que veio da esquerda e faço outro nozinho. Então aqui a gente está formando o bolsinho, o desenho do bolsinho que a gente vai colocar o nosso vaso. No meu caso eu quis colocar uma garrafa, então eu tô deixando ele bem compridinho para a gente conseguir colocar uma garrafa. Então essa parte da frente tá pronto, agora eu vou fazer a parte de trás. Então ó, vou jogar essa parte aqui para cima pra gente não se confundir. E vai sobrar pra gente agora, ó, esses fios aqui, ó. E vocês reparam que ele tá meio tortinho aqui em cima porque ele tá querendo virar, certo? Por causa daquele trabalho que a gente fez, mas não tem problema não. A gente vai trazer eles pra cá, retinhos. E agora, ó, mais ou menos na mesma altura que eu fiz esse trabalho, eu vou fazer aqui um nó também. Então eu vou pegar essa fileira que tá vindo aqui do centro, que eu já comecei, que tem os 3 nós duplos. E mais ou menos na mesma altura, ou um pouquinho para baixo, vou colocar aqui um pouquinho para baixo, ó, para fazer um bolsinho aqui, ó. Então aqui, tá vendo? Mais ou menos na mesma altura, eu vou fazer um nó duplo. Do mesmo jeito que eu fiz ali na frente. Para quem já tem o costume, pode fazer direto na mão, assim, ó, como eu tô fazendo agora, sem marcar o lugar. Quem não tiver habilidade, faz daquela forma que eu ensinei no começo. Coloca a fita crepe, segura e monta o nozinho. Então a gente já tem aqui um nozinho e a gente vai continuar juntando esses fios pra gente fazer o nosso bolsinho. Então a mesma coisa a gente vai continuar aqui, ó. Pega os 2 fios bem retinho que estão saindo aqui do lado. São sempre os que estão na mesma sequência, tá, pessoal? O que a gente não pode fazer? Não pode pular esses 2 e vir com esse pra cá. Ou pular esse daqui e vir com esse. Então a gente tá colocando na mesma sequência, ó. Veio aqui do lado, puxa o próximo, faz o nozinho. Depois que fez esse, pega o do lado. Então a mesma sequência que a gente fez na frente, a gente tá fazendo agora na parte de trás do nosso vasinho.
E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. 2 e 2, junta. Faz um detalhezinho aqui. Coloquei mais pra cima pra gente conseguir visualizar aqui o que a gente tá fazendo, ó. Então a mesma sequência que a gente fez na frente, a gente vai fazer aqui atrás. Fiz essa escadinha de nó duplo. E agora a gente já vai poder unir a parte da frente com a parte de trás. Então tá aqui. Então agora que a gente já tá com a parte da frente formada e a parte de trás formadas, a parte de trás formada, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar os dois últimos fios que estão saindo aqui pra direita, ó, que são esses dois cor de rosa, vou separar aqui por um momento. E vou pegar na fileira de cima os dois últimos crus que estão saindo por aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois com esses dois para formar um nó duplo. Porque o que eu quero fazer? Eu quero que a gente forme um encaixe para a gente colocar a nossa garrafa, certo? Então, ó, nessa altura eu vou fazer um nó duplo. Essa altura, pessoal, eu não tô passando uma medida exata porque vai ser a olho, tá? Vai depender do tamanho do vaso que vocês vão colocar, do tamanho da garrafinha que vocês vão colocar, se ela é mais comprida, se ela é mais curta. Então, o que eu aconselho vocês a fazer? Pegar uma garrafinha que vocês vão usar, no caso eu vou colocar essa daqui, ó, que é uma garrafinha que eu tô usando até reciclada, que era de uma garrafa de suco, se não me engano, e eu vou usar ela. Então, eu tô fazendo uma medida que dê pra colocar essa garrafa, ó, e eu vou fechar aqui, certo? Então não tem uma medida exata, vocês podem fazer livremente que vai dar certo, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado, para unir essa parte da frente do lado esquerdo com essa parte de trás do lado esquerdo, que também é um nó duplo. E a gente vai formar mais ou menos na mesma altura aqui, ó. Na mesma altura que eu fiz do outro lado, ó. E depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma escadinha aqui, só para dar um detalhe, ó. Então, juntei esses dois, vou pegar agora rosa com cru, fazer mais um detalhezinho. E a gente vai fazer uma sequência para fechar essa cestinha aqui, ó. Então agora a gente vai deixar todos os fios bem retinhos. Já mediu, viu qual que é o tamanho do nosso vaso, se tá certinho, se tá cabendo dentro dessa casinha que a gente fez. Vou marcar mais ou menos aqui no meu caso, como eu quero colocar uma garrafa, eu vou deixar um palmo aberto até a altura que eu quero colocar aqui o nosso nó que vai fechar o trabalho, tá bom? Então, ó, não um palmão, um palmo mais ou menos aqui, ó. E aí aqui que eu vou fazer o nosso nó de falcaça. Como que eu vou fazer? Vou pegar o fio mais comprido do trabalho e eu vou cortar ele com 40 centímetros. Ó, então eu vou pegar o fio mais longo, que eu sei que tá sobrando aqui do trabalho, para não ter que pegar outro. E vou cortar aqui 40 centímetros. E com esse próprio fio eu vou fazer o nó de falcaça. Então, vamos deixar todos os fios bem direitinho. Puxo todo mundo aqui. Marco mais ou menos aonde que eu quero que ele fique. Ó, aqui eu tô vendo que o meu fio mais curto tá dando... O fio mais curto tá com 40 centímetros mais ou menos da onde eu fiz aqueles primeiros nós. Então, ele vai acabar mais ou menos aqui. Então, com isso, eu vejo que, bom, a pontinha dele tem que acabar aqui. Acho que se a gente colocar o nozinho aqui, já vai ficar bom e toda essa parte vai virar franja, tá? Aí, depende de vocês. Quem quiser franja mais curta, quem quiser que essa distância o vaso fique mais para baixo, pode deixar mais para baixo. Quem quiser que fique mais para cima, deixa mais curtinho. Isso é a gosto, tá bom?
Então vamos lá, como que a gente vai fazer aquele nó de falcaça? Pego a pontinha do fio, seguro com o dedão esquerdo, vou pegar o fio, fazer uma curvinha aqui, ó, uma alcinha, ó, minha alcinha rosa aqui, ó. Seguro com o dedo indicador, ficar a alcinha presa para a alcinha não desfazer. Pego o fio que tá vindo aqui da direita e vou começar a enrolar, ó, em volta de todo o trabalho e dou a volta por baixo da volta que eu acabei de fazer, ó. Por baixo da que eu acabei de fazer, por baixo da que eu acabei de fazer, por baixo da que eu acabei de fazer e passa a pontinha do fio para dentro da alcinha que a gente tinha feito. E agora eu vou puxar essa ponta, segurando essa pontinha aqui para não escapar o nó escondido. Então, ó, puxou, entrou. Na hora que ele entrou aqui, aí a gente vai puxar com as duas mãos bem forte aqui, ó, para o nó ficar bem escondido aqui dentro. E depois que ele escondeu, aí a gente já pode cortar para não ficar nenhum excesso aqui e ele não ficar aparecendo, ó. Então, fizemos aquele nó de falcaça aqui, guardamos os fiozinhos para ficar bem escondidinho, cortei, empurrei aqui com a tesoura e agora a gente vai cortar a altura que vai ficar mais ou menos aqui a nossa franja, ó. E com esse resto eu vou aproveitar para fazer uma alcinha aqui. Vou pegar o fio maior. Quem tiver usado muito e não tiver sobrado, corta mais ou menos aí um fio de 45 centímetros, 50 centímetros, que vai dar certo. Eu tô me baseando nesse espaço aqui, ó. Então eu tenho que fazer uma alcinha aqui, ó. Venho desse lado, faço um nozinho simples aqui. Deixo esse nó bem apertado, porque a gente vai colocar um vasinho, vai colocar água, então vai ter um certo peso, ó. Deixa ele bem apertadinho aqui. Quem quiser dar um pinguinho de cola, dá um pinguinho de cola aqui. E aí depois eu corto. E a mesma coisa a gente vai fazer desse lado, ó. Vê o tamanho da alcinha que a gente quer deixar. Deixa mais curtinha aqui. Vamos fazer o nosso nozinho. Aperta bem. Se quiser garantir fazer um nozinho a mais, a gente faz um nozinho a mais aqui, ó. Corta o excesso. E agora a nossa peça já tá pronta. E eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o nosso vasinho pendurado no nosso suporte de planta. Então agora, com a nossa pecinha pronta, essa foi a peça finalizada. Vou colocar aqui o nosso vasinho no nosso suporte. Então, ó, ele fica todo bonitinho assim. Dá pra gente ir ajeitando os fios, ó, aqui embaixo. O fio que ficou tortinho a gente vai ajeitando. Coloco, ó, tudo retinho aqui, bonitinho. Além disso, eu fiz um outro aqui pra vocês verem uma outra variação, ó. Esse a gente fez na aula. Esse aqui eu fiz um pouquinho diferente. Eu continuei, fiz um quadradinho aqui, fiz mais um detalhe aqui embaixo, mas só pra gente poder fazer o mesmo projeto de formas diferentes. Então a gente pode fazer vários, colocar vários no mesmo galho, fica super bonito. Ou a gente pode fazer vários separados, colocar um do ladinho do outro, fica super bonitinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima. Tchau!